Ninguém acreditou no sem-teto quando ele entrou no avião gritando que a aeronave iria cair. Mas assim que a polícia foi chamada, todos ficaram perplexos com uma descoberta aterrorizante. Era uma noite fria em São Paulo. O vento cortante atravessava os prédios e ruas, encontrando seu caminho até o aeroporto de Congonhas, onde Zé, um morador de rua, se encolhia de frio por ali. Ele ficava por aquelas bandas, pois sempre conseguia algum dinheiro ou comida dos passageiros que transitavam dia e noite. Sem casa, sem família e sem dinheiro, a vida de Zé era regida pelo ritmo das ruas. No entanto, ele se recusava a deixar que as adversidades o transformassem em um homem amargurado. Pelo contrário, mantinha um olhar atento e curioso sobre o mundo, como se a cada dia fosse uma oportunidade para aprender algo novo. Nas sombras de Congonhas, entre os sons de aviões decolando e pousando, o sem-teto procurava algum cantinho tranquilo para dormir naquela noite. A cidade, com seus milhares de habitantes, tinha poucos espaços assim, sem muitos perigos, com a vista linda das aeronaves decolando sob as estrelas, especialmente para alguém em sua situação. Era o sonho do homem um dia voar num desses aviões, um sonho o qual sabia que jamais realizaria. Assim que encontrou um local para deitar e se cobrir com seu papelão, o morador de rua ouviu vozes. Elas vinham de um beco escuro perto do estacionamento do aeroporto. 2 homens, ambos com a postura tensa e vozes baixas, pareciam imersos em uma conversa importante. "O voo está marcado para as 10 da manhã", disse um deles com um tom meio estranho. "E a mochila?", perguntou o outro com cautela na voz. "Já está pronto. Será colocado no lugar certo." Zé, já deitadinho e escondido debaixo do papelão, tentou ouvir melhor. Ele não era um homem de muitas posses, mas tinha uma riqueza que muitos desejariam, uma curiosidade insaciável. A conversa dos homens continuou, e o desafortunado, apesar do cansaço e da fome, se esforçou para captar cada palavra. "E quanto ao detonador?", questionou o primeiro homem. "Está com o nosso presentinho. Tudo foi preparado de acordo com o plano. Quando o avião alcançar a altitude certa." A voz do segundo homem se perdeu em uma risada abafada e sinistra. Zé sentiu um arrepio. Algo estava muito errado. Mas o cansaço e a fome, inimigos constantes, começaram a pesar sobre ele. Ele fechou os olhos por um momento, tentando compreender o significado daquela conversa, mas o sono acabou vencendo. As últimas palavras que ouviu foram: "Amanhã, tudo será diferente." Quando o homem acordou, o sol já estava nascendo. Ele se levantou lentamente, esticando os músculos cansados. A lembrança da conversa da noite anterior voltou à sua mente. Presente, detonador, altitude certa. Será que ele havia sonhado? Por um momento, Zé pensou em alertar alguém. "Mas quem vai acreditar em um mero mendigo?", ele pensou de si mesmo. O coitado era invisível para a maioria das pessoas. E se eles rissem dele? Ou pior, o expulsassem do aeroporto? Este era um dos poucos lugares onde ele conseguia encontrar comida. Então, o sem-teto decidiu não fazer nada. Pelo menos por enquanto. Talvez ele tivesse entendido errado. Talvez estivesse imaginando coisas. Afinal, o que ele sabia sobre mochilas e detonadores? E assim, com uma mistura de confusão e medo, Zé começou seu novo dia, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Então ele foi fazer o que sempre fazia: buscar alguma forma de sustento e saciar sua barriga que roncava loucamente. As primeiras horas da manhã eram um momento importante, quando as padarias jogavam fora os pães do dia anterior e os primeiros passageiros apressados poderiam oferecer alguns trocados. No entanto, o morador de rua perambulava pelas ruas com a mente ainda presa à estranha conversa que ouviu na noite anterior.
Tentava desviar o pensamento para outras coisas, mas as palavras ecoavam em sua mente. Mochila, presentinho, detonador, altitude certa. Continuou com aquilo na cabeça até que chegou no aeroporto. O local já estava bastante movimentado. Pessoas apressadas de terno e gravata carregando maletas. Famílias com malas gigantes, crianças correndo. Todos com olhares ansiosos e cheios de expectativas. Zé se sentia um peixe fora d'água em meio a toda essa movimentação. Porém, tinha se acostumado a ser ignorado. De fato, essa invisibilidade lhe permitia observar o mundo sem ser notado. Uma espécie de superpoder que só os invisíveis possuem. E foi aí que aconteceu. Imediatamente depois que tinha conseguido um sanduíche de uma alma boa que lhe deu um dinheiro, nesse momento, enquanto saboreava sua comida, ele viu um dos homens da noite anterior. O homem, agora vestido de forma casual, mas com a mesma expressão nervosa no rosto, caminhava apressado em direção ao saguão de embarque. Em suas mãos, carregava uma mochila que parecia pesada. Naquele instante, foi como se uma chave tivesse sido virada na mente de Zé, e as palavras da noite passada assumiram um novo significado. A mochila era o que carregava o tal presentinho, detonador. Meu Deus, ele pensou. Tem uma bomba dentro daquela mochila? O pânico começou a se instalar. O corpo de Zé ficou gelado e um frio percorreu seu corpo. Seu coração batia descontrolado em seu peito. O pobre homem perguntou: poderia ser verdade? E se aquela conversa não fosse só um delírio da sua cabeça? E se aquele presente fosse realmente uma bomba? O voo está marcado para as 10 da manhã. As palavras do homem ecoaram em sua cabeça. Olhou para o grande relógio na parede do aeroporto. 9h30 da manhã. O tempo parecia ter desacelerado. Cada segundo era uma tortura. O sem-teto viu o homem se afastar, misturando-se aos outros passageiros, e sentiu uma onda de desespero o engolir. Zé começou a suar frio. A realidade de sua situação estava começando a afundar. Ele, um homem sem nada a perder e nada a ganhar, estava diante de uma situação que poderia custar a vida de centenas de pessoas se estivesse certo. Estava sozinho, sem ninguém para ajudar ou aconselhar. Não havia ninguém para compartilhar seu medo, sua confusão. O coitado pensou em gritar, em correr atrás do homem e confrontá-lo, mas o medo o paralisou. E se eles descobrissem que ele sabia? E se eles decidissem silenciá-lo? Ele era apenas um morador de rua. Quem sentiria sua falta? Zé se viu num beco sem saída. O desespero começava a se instalar em sua mente. Porém, em meio a todo o caos, uma centelha de coragem começou a brilhar. Ele sabia que tinha que fazer algo. Não podia apenas ficar parado e assistir. O relógio marcava 9h40 da manhã. Era uma corrida contra o tempo. E o sem-teto sabia que não podia perder. Mesmo que isso significasse que pudesse ser preso. Ou pior. Ele encheu os pulmões de ar e gritou com toda a força que pôde reunir enquanto começou a correr. O avião vai cair! Ele vai cair! As palavras soaram altas e claras, repercutindo pelo saguão do aeroporto. As pessoas ao redor pararam para olhar, confusas. A correria do dia a dia do aeroporto desacelerou por um momento, como se o tempo tivesse congelado. Então a confusão se instalou. Gritos ecoavam pelo local, enquanto as pessoas buscavam abrigo. Corriam em direções aleatórias, procurando se afastar do homem que parecia enlouquecido. Zé não se importou com os olhares assustados e confusos. Ele continuou a gritar, tentando alertar as pessoas sobre o perigo que se aproximava. Aquele homem! Eu vi ele entrando! Alguém tem que pegar ele! Não decolem! O avião vai cair! Repetia incessantemente. Os seguranças do aeroporto foram acionados e começaram a correr em sua direção.
O morador de rua viu a determinação nos olhos deles. Não tinham a intenção de ouvir seu apelo, apenas de silenciá-lo. O pânico o fez reagir. O pobre coitado se lançou em uma corrida desesperada pelo saguão do aeroporto. Sua única direção era o portão de embarque do qual vira o homem entrar. Correu como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, a vida de muitos realmente dependia. Pulou sobre as catracas com uma agilidade que nem mesmo ele sabia que possuía. Ouviu o som metálico quando os seguranças colidiram com elas, tentando acompanhar seu ritmo. Correu pelos corredores, esquivando-se de carrinhos de bagagem, pulando sobre os obstáculos. Os anúncios do alto-falante se misturavam com o barulho de suas botas capengas no chão de mármore, o som de sua respiração ofegante e os gritos dos seguranças atrás dele. Pare! Pare, seu louco! Finalmente chegou ao portão de embarque. Sem hesitar, passou pelos agentes que estavam também assustados, invadiu a ponte de embarque e finalmente entrou no avião. O interior estava calmo, um contraste agudo com o caos que se desenrolava do lado de fora. Os passageiros olhavam para ele perplexos. Zé continuou a gritar. Ele vai cair! Não decolem! O avião vai cair! A expressão de medo começou a se espalhar entre os passageiros à medida que suas palavras ecoavam pelo avião. O quê? Como assim vai cair? Do que ele está falando? Os murmúrios só aumentavam. Uma aeromoça se aproximou com uma expressão de incredulidade no rosto. Senhor, você precisa sair. Este é um voo comercial e o senhor não tem permissão para... Mas Zé a interrompeu. Não podem decolar. Tem uma bomba aqui. Vocês todos vão morrer se o avião decolar. Seus gritos silenciaram o avião. Uma criança começou a chorar em algum lugar na traseira. Um homem se levantou e berrou. Isso é algum tipo de brincadeira? Não é uma brincadeira. O sem-teto respondeu. Seus olhos estavam vidrados de terror. Existe uma bomba nesse avião. Eu vi um homem entrando com uma mochila. Por favor, acreditem em mim. Antes que ele pudesse dizer mais, os seguranças o agarraram, arrastando-o para fora do avião. Zé continuou gritando, com sua voz diminuindo enquanto era levado. Não decolem! Não decolem! E então, a porta do avião se fechou atrás dele, abafando seus gritos e deixando o interior do avião em silêncio. A tensão pairava na aeronave, enquanto os passageiros se entreolhavam, cada um perguntando silenciosamente se as palavras daquele homem podiam ser verdade ou se ele era só um sem-teto desnorteado. Eles tinham acabado de testemunhar um homem ser arrastado para fora do avião, gritando sobre uma bomba. A tensão no ar era quase palpável mesmo. A chefe dos comissários de bordo pegou o interfone. Sua voz tremia levemente e começou a falar. Senhores passageiros, pedimos desculpas pelo incidente. Foi apenas um mal-entendido. Por favor, mantenham a calma. Nós garantimos a sua segurança. Continuaremos com a decolagem em breve. A voz do piloto se seguiu ecoando pelo rádio. Aqui é o seu capitão falando. Gostaria de reiterar que a situação está sob controle e que todos estão seguros a bordo do avião. Agradecemos a sua paciência. Os passageiros começaram a murmurar entre si, tentando dar sentido ao que tinha acabado de acontecer. As palavras do morador de rua ainda os perturbavam, até que alguém se levantou e gritou. O cara disse que tem uma bomba a bordo, que todos vamos morrer se o avião decolar. E vocês só vão dizer isso? Ninguém vai ver se tem mesmo uma bomba aqui? Apesar das tentativas dos comissários e do piloto de acalmar os passageiros, a dúvida se infiltrou. Os olhares se voltaram para o portão de embarque e todo mundo se perguntava se deveria sair do avião, se deveriam correr. Enquanto isso, Zé estava sendo detido pelos seguranças do aeroporto. Seus gritos agora tinham se reduzido a barulhinhos ininteligíveis, enquanto os seguranças o seguravam com força. Você é só um mendigo bêbado. Deve estar louco ou chapado.
Tem ideia do quanto você está ferrado agora? Um dos seguranças disse com um sorriso cruel em seu rosto. O pobre coitado podia sentir a raiva deles, o desprezo. Eles o viam apenas como um perturbador da paz, não alguém que estava tentando salvar vidas. Olhou para o avião, sua respiração ofegante, o coração batendo com força contra o peito. E então ele notou. O avião ainda não tinha decolado, estava parado, com as luzes acesas e as pessoas ainda a bordo. Um sentimento de alívio inundou Zé. Ufa, refletiu, mas em seu interior a dúvida. Ele estava certo, não estava? As sirenes começaram a soar e a polícia chegou. Agarraram Zé dos seguranças e começaram a arrastá-lo para longe. Ele tentou resistir, mas as algemas apertavam seus pulsos e os policiais eram fortes demais. O pobre homem lançou um último olhar para o avião, com um sentimento de alívio se misturando com uma sensação de medo e incerteza. Sabia que tinha feito a coisa certa, porém sabia que estava prestes a pagar um preço alto por isso. O clima no aeroporto de Congonhas era de apreensão e medo, e o desconforto e inquietação podia ser sentida no ar. As pessoas presentes assistiam incrédulas, enquanto a polícia isolava a área e iniciava uma busca rigorosa pelo avião. Os passageiros, agora fora da aeronave, olhavam preocupados para o que estava acontecendo. O tumulto havia se transformado em um silêncio sufocante, interrompido apenas pelos comentários dos curiosos e pelo barulho dos agentes se movimentando. A força-tarefa trabalhava meticulosamente, e cada movimento tinha que ser executado com precisão e eficácia. Afinal, se tratava de um possível detonador. O esquadrão antibombas verificava cada assento, cada compartimento de bagagem, cada canto da aeronave. Todos estavam ali voltados para eles, aguardando ansiosos os resultados da busca. E então, um dos policiais se aproximou do banheiro, um dos poucos lugares ainda não verificados. Ele abriu a porta, revelando o pequeno compartimento. O que encontrou lá dentro fez seu coração parar por um instante. Atrás do vaso sanitário estava uma mochila que definitivamente não pertencia a nenhum passageiro. Capitão, encontramos algo aqui, ele disse em seu rádio, tentando manter a calma. O capitão da equipe de busca apressou-se em direção ao banheiro do avião. Seu olhar caiu sobre a mochila e, por um momento, o homem sentiu um frio na espinha. A notícia se espalhou rapidamente entre as pessoas no aeroporto. Os burburinhos se transformaram em sussurros assustados. O sem-teto estava certo. Havia realmente uma bomba naquele avião? Foi então que uma aeromoça, ainda abalada pelo incidente, lembrou-se de um detalhe que até então tinha passado despercebido. Antes daquela zona, um homem tinha entrado no avião. A princípio acharam que era um passageiro. Ele foi ao banheiro e depois foi para seu assento. Em seguida saiu apressado, falando que tinha esquecido algo e foi buscar. Era ele. Ela contou. Ele entrou no avião, foi ao banheiro e saiu dizendo que tinha esquecido algo. Ele nunca voltou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente das pessoas presentes. O homem que entrou e saiu do avião, a mochila no banheiro, as advertências do morador de rua, tudo estava interligado. E sim, havia de fato uma bomba naquele avião. A equipe de anti-explosivos confirmou o detonador dentro da mochila. E graças à ação rápida e ousada de um sem-teto que todos haviam desconsiderado, uma tragédia foi evitada. Ele salvou a vida de 300 pessoas. A notícia da corajosa ação de Zé varreu a cidade como um tornado, transformando instantaneamente o humilde morador de rua em um herói local. Câmeras de notícias e repórteres começaram a se aglomerar do lado de fora do aeroporto, todos ansiosos para ouvir mais sobre o homem que arriscou tudo para salvar a vida de estranhos. A empresa do aeroporto, ciente do extraordinário ato do sem-teto, decidiu oferecer-lhe um emprego e uma chance de recomeçar a vida. Ele foi inicialmente empregado na manutenção.
mas logo se destacou pela dedicação e diligência. Foi então que a empresa ofereceu a Zé a oportunidade de realizar um antigo sonho: voar. Como você se sentiria sendo um comissário de bordo, Zé? O gerente da companhia aérea perguntou, surpreendendo-o com a oferta. Zé mal podia acreditar. Ele, que sempre olhou para os aviões com uma mistura de admiração e um toque de inveja, agora tinha a oportunidade de estar dentro de um. A empresa financiou sua formação, proporcionando a ele todos os recursos necessários para realizar seu sonho. O ex-sem-teto se esforçou, estudou, passou por todos os treinamentos com um entusiasmo contagiante. Quando vestiu pela primeira vez o uniforme de comissário de bordo, Zé mal podia conter as lágrimas. Olhou-se no espelho e ver aquele reflexo mostrando um homem transformado fez seu coração e de seus colegas se aquecerem. Um herói, não apenas um herói, mas um comissário de bordo. Uma nova vida estava começando para Zé, um mundo de aventura que ele nunca imaginou que pudesse alcançar. Sua primeira viagem foi marcada pela emoção. Ele ainda se sentia um pouco desajeitado no uniforme e com um pouco de receio de altura. Mas o sorriso em seu rosto e a alegria evidente nos seus olhos cativaram todos no avião. Os passageiros aplaudiram quando a notícia de que ele era o herói do aeroporto de Congonhas se espalhou pelo voo. Zé, agora com um propósito, deixou de ser um morador de rua para se tornar um comissário de bordo. Cada avião que ele via, cada voo que participava, lembrava-o de como conseguiu mudar seu destino. De como, mesmo em meio à adversidade, foi capaz de fazer a diferença e salvar tantas vidas. E se você gostou dessa história, com certeza a próxima que está aparecendo aqui na sua tela também vai te surpreender e te emocionar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei nesse vídeo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias emocionantes. Um beijo e até o próximo vídeo!